primeira, nesse dia 5 de novembro de 2015. Eu sou Marcos Prudente e tenho informações esportivas para você, locais, regionais, nacionais e internacionais. Vamos conferir as manchetes do nosso dia de hoje. Técnico de dois vizinhos ganha 3 jogos de gancho só para esfriar a cabeça. Barracão! O Nossa Senhora de Fátima vai entrar em campo domingo às 15 horas contra o time da Sociedade Esportiva Real e o jogo promete. O Cruzeiro São Roque, detentor da melhor campanha do Campeonato Municipal de Barracão, entra em campo contra o Esporte Clube Industrial também no próximo domingo às 17 horas. Olha, Barracão, SEB, Sociedade Esportiva Barracão, pela sua primeira vez participando do regional, classificou-se para as quartas de finais e receberá nada mais nada menos do que os favoritos ao caneco do Regional de Futebol Amadores. A Copa Sudoeste vai ter 2 jogos pelas semifinais. Hoje, às 8 horas e 15 minutos, Realeza, uma das candidatas ao caneco, recebe 2 vizinhos. Francisco Beltrão recebe o time sensação da competição, Bom Sucesso do Sul, e as semifinais prometem jogo de ida. Olha, o Independiente Santa Fé empatou com o Sporting Luquenho ontem pelo placar de 1-1 na Sul-Americana, e hoje no Monumental de Núñez, River Plate recebe o Huracan e decide, ou seja, começa a decidir a próxima fase. 4ª rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões teve complementação no dia de ontem. E os placares você confere aqui com nós agora. São Paulo quer contratar, mas está sem grana. Quase certo de que ficará sem Luiz Fabiano, Rogério Ceni e Pato para 2016. A cabeça começa a coçar para os dirigentes são paulinos. E o Flamengo? O Flamengo puniu os festeiros Pará e Companhia Limitada, mas voltou atrás e perdoou-os e já estão integrados no grupo. A CBF divulgou a premiação do Campeonato Brasileiro. São mais de 35 milhões de reais que serão divididos entre os clubes que participam da edição 2015. O campeão vai ficar com 10 milhões para ele. O ranking da FIFA foi divulgada. E olha, pela primeira vez na história, a Bélgica, isso mesmo, a Bélgica é a primeira do ranking. Não sei não. Será que não saiu umas moedinhas nesse ranking, hein? 3 dias depois de levantar o caneco do Clausura, Boca Juniors levanta o caneco de campeão da Copa da Argentina. Os chineses estão aí com tudo no território irmão. Luan, ele mesmo, craque do Grêmio, realizou trabalhos físicos ontem e não preocupa o tricolor para o jogo contra o Sport. Já no Internacional, o diretor e o vice de futebol, Carlos Peregrini, descartou a contratação de Muricy Ramalho para o ano de 2016 e disse: nós temos técnicos. Este é o de primeira do portal Agora Notícias, que está apenas começando. Vem comigo! Técnico de dois vizinhos ganha 3 jogos de gancho só para esfriar a cabeça.
No jogo de ida das quartas de finais da 13ª Copa Sudoeste ESUPAR de Futsal, entre Flor da Serra do Sul e Dois Vizinhos, na quinta-feira, dia 22 de outubro, o técnico de Dois Vizinhos, Diego Badio, reclamou demasiadamente de uma irregularidade anotada pela arbitragem do jogo, falando cobras e lagartos para os mediadores da partida, quando Silvio Roberto de Souza convidou-o a se retirar de quadra. Ao sair, Badio continuou com os elogios. Tudo foi relatado em súmula e o Tribunal de Justiça e Disciplina Desportiva, o TEJD, puniu-o com 3 jogos de suspensão. Com a punição, Badio poderá voltar a comandar sua equipe novamente, somente em uma eventual final. A falta tanto reclamada pelo técnico do Viziense de fato existiu. Pode conferir no vídeo com os melhores lances do jogo. Tanta reclamação partiu após o árbitro marcar falta contra Dois Vizinhos. Era tiro livre, lance em que Flor da Serra marcou seu tento, que somado aos outros, consolidou a vitória sul-florense. O jogo da volta entre as duas seleções municipais de futsal amador não aconteceu, tudo em conta de uma escalação irregular de Juliano de Oliveira Mariano de Flor da Serra. Dois Vizinhos entrou com pedido de averiguação e foi constatada a irregularidade. Sendo assim, a equipe de Flor da Serra foi eliminada da Copa Sudoeste. Barracão! O Nossa Senhora de Fátima vai entrar em campo domingo às 15 horas contra o time da Sociedade Esportiva Real e o jogo promete. Dono da segunda melhor campanha no Campeonato Municipal de Barracão, o Nossa Senhora de Fátima não quer dar sorte ao azar, mas sim seguir com o projeto de toda a equipe que disputa um campeonato, que é ser campeã. O segundo no geral da primeira fase não é motivo para os dirigentes do Fátima assumir favoritismo no confronto contra o Sociedade Esportiva Real, que ficou em 7º no geral e 3º no seu grupo. Por outro lado, o time da Sociedade Esportiva Real, a Vila, não quer deixar a vaga de bandeja para os adversários e promete fazer suar a camisa para garantir o favoritismo plantado pela torcida e a imprensa sobre o Fátima. Se Miguel Muniz, atacante da Vila, e uma de suas principais peças estiverem um dia inspirado, o oponente que se cuide. Afinal de contas, estamos falando de um jogador que já marcou 10 gols na competição e a Sociedade pode sim avançar para as semifinais do Municipal. Convide a sua família, vizinhos e amigos e vá ao Palmeirinha no próximo domingo torcer pela sua comunidade ou até mesmo prestigiar o futebol local. À tarde de domingo terá 2 jogos. Às 15 horas se enfrentam Nossa Senhora de Fátima e Vila. Às 17 horas tem Cruzeiro São Roque e Industrial. O Cruzeiro São Roque, detentor da melhor campanha do Campeonato Municipal de Barracão, entra em campo contra o Esporte Clube Industrial também no próximo domingo às 17 horas. Está chegando a hora em que quem perder está fora. Começa domingo a fase mata-mata do Campeonato Municipal de Barracão e o Cruzeiro São Roque Mate Amargo enfrentará o Esporte Clube Industrial às 17 horas. O time celeste é favorito no confronto, mas mesmo assim seus atletas e dirigentes dizem que tem que esperar a bola rolar para saber de fato quem avança para a próxima fase. O time do Industrial foi o 8º, teve a pior campanha entre os classificados. Mesmo assim, acredita que poderá fazer um jogo de igual para igual contra o Cruzeiro, uma vez que seu comandante, que falou em entrevista ao PAN, ainda na primeira fase, que cada jogo é um jogo diferente e que favoritismo não ganha jogo, mas sim bola na rede. O certo mesmo é que temos que esperar a bola rolar para saber quem ficará pelo caminho. O jogo está marcado para as 17 horas. Antes tem o confronto entre Nossa Senhora de Fátima e Sociedade Esportiva Real, que se enfrentam às 15 horas. Convide sua família, amigos ou parentes e vá ao Palmeirinha prestigiar uma tarde de muito futebol. Olha, Barracão, SEB, Sociedade Esportiva Barracão, pela sua primeira vez participando do Regional, classificou-se para as quartas de finais e receberá nada mais, nada menos do que os favoritos ao caneco do Regional de Futebol Amadores. A Sociedade Esportiva Barracão, SEB, em sua primeira participação no Regional de Amadores, até pode ser avaliada como boa.
venceu 2 e empatou 1, somando 7 pontos. Com este resultado, conseguiu a 8ª colocação no ranking da competição e a classificação para as quartas de finais. Só que agora enfrentará nada mais, nada menos que o candidato ao caneco da competição, Sociedade Esportiva Marmeleiro, o SEM. Teve o melhor desempenho na primeira fase e decidirá em casa todos os confrontos de mata-mata. O jogo de ida está marcado para o próximo sábado, dia 6, às 16h30, no estádio do Palmeirinha, em Barracão. A SEB, se deseja sonhar com as semifinais, precisa fazer um bom resultado em casa. A derrota seria praticamente a eliminação do campeonato. Mesmo com o empate, as coisas ficarão difíceis. A direção da SEB espera o elenco completo para o confronto, assim como a presença da torcida para incentivar os atletas em campo. Para Márcio Camargo, líder do grupo, SEB já alcançou seu principal objetivo, que por sua vez primeira no regional era avançar à próxima fase. Agora o que vier será lucro para o grupo. A Copa Sudoeste vai ter 2 jogos pelas semifinais hoje, às 8h15. Realeza, uma das candidatas ao caneco, recebe 2 vizinhos. Francisco Beltrão recebe o time sensação da competição, Bom Sucesso do Sul, e as semifinais prometem jogo de ida. A cada dia que se passa está mais próximo de conhecer o novo campeão da Copa Sudoeste, uma vez que a equipe de Ampere, detentora do título, ficou pelo caminho. 2 jogos movimentarão as semifinais na noite de hoje, dia 5. Um dos confrontos está marcado para as 8h15 no Centro Esportivo Realeza, em Realeza, onde se enfrentarão pelo jogo de ida Realeza versus 2 vizinhos, e também pela ida se enfrentam Francisco Beltrão e Bom Sucesso do Sul no ginásio Sarará, em Francisco Beltrão, no mesmo horário. Realeza ficou em primeiro do grupo da morte, mas tem um índice técnico inferior ao de 2 vizinhos. Sendo assim, recebe os do vizinhenses, que por sua vez decidirão em casa. A equipe de 2 vizinhos, se passar por Realeza, não decidirá o título em casa. Isso se Bom Sucesso passar por Beltrão, pois a equipe é detentora da 2ª melhor campanha da primeira fase e Bom Sucesso, dono da primeira, pois ficou em primeiro do grupo de forma invicta, somando 18 pontos. Francisco Beltrão ficou em primeiro do grupo C com 15 pontos. Se passar de fase, decidirá fora, ao menos se Realeza passar. Sendo assim, poderá decidir em casa, uma vez que os realenses ficaram em primeiro do grupo A, mas com apenas 12 pontos. Mas para pensar em decidir a final em casa, Beltrão tem que enfrentar Bom Sucesso do Sul e vencer. Caminho esse difícil, pois o adversário tem números de dar inveja a qualquer competidor. Mas como números não ganham o jogo, vamos esperar a bola rolar para ver. Olha, o Independiente Santa Fé empatou com o Sporting Luquenho ontem pelo placar de 1-1 na Sul-Americana, e hoje no Monumental de Núñez, River Plate recebe o Huracan e decide, ou seja, começa a decidir a próxima fase. No jogo de ida da Copa Sul-Americana na noite de ontem, o Sportivo Luquenho empatou com o Santa Fé por o placar de 1-1 em casa, no estádio Feliciano Cáceres, na cidade de Luque. Os donos da casa, que eliminaram o Atlético Paranaense da competição nas quartas, dominaram o primeiro tempo e saíram na frente com gol de Guido Divani aos 13 minutos, além de desperdiçarem outras oportunidades de balançar as redes dos colombianos. A pressão continuou na etapa final, mas foi interrompida por belo gol dos visitantes anotado pelo zagueiro Baldomero Perlaza. O defensor, que havia acabado de entrar no lugar do volante Salazar, recebeu de Quinones e disparou uma bomba da intermediária para acertar o canto direito e deixar tudo igual no Paraguai. Hoje temos a complementação das semifinais jogo de ida. No estádio Monumental de Núñez, River Plate recebe o Huracan. As partidas da volta serão disputadas dias 25 e 26 de novembro. Quarta rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões teve complementação no dia de ontem. E os placares você confere aqui com nós agora.
Pela Champions League, fase de grupos, quarta rodada, no grupo E, no Estádio Olímpico, o Roma bateu o Bayer Leverkusen por o placar de 3-2. No Estádio Camp Nou, Barcelona bateu o Bate Borisov por 3-0. E a classificação do grupo E ficou da seguinte forma: Barcelona em primeiro com 10 pontos, Roma em segundo com 5, Bayern de Munique em terceiro com 4, Bate Borisov, lanterna, com apenas 3 pontinhos. Pelo grupo F, no estádio Karaiskaks, Olympiacos 2, Dinamo de Zagreb da Croácia 1. No Allianz Arena, Bayern de Munique 5, Arsenal apenas 1. E a classificação ficou da seguinte forma: Bayern de Munique tem 9 pontos e é o primeiro do grupo. Olympiacos, com os mesmos 9 pontos, perdendo apenas nos critérios, é o segundo. Dinamo de Zagreb vem em terceiro com 3 pontos. Arsenal é o lanterna, também com apenas 3 pontos. No grupo G, no estádio Bloomfield, Maccabi Tel Aviv 1, Porto 3. No estádio Stamford Bridge, Chelsea 2, Dinamo de Kiev 1. E a classificação ficou da seguinte forma: Porto, com 10 pontos, é o primeiro, seguido de Chelsea, com 7, Dinamo de Kiev, 5, e o lanterna é o Maccabi Tel Aviv, que não marcou nenhum ponto até esse exato momento. No grupo H, no estádio Gerland, o Lyon perdeu para o Zenit por 2-0, e no Gelanco Arena, o Ghent venceu o Valência pelo placar de 1-0, e a classificação ficou da seguinte forma: Zenit é o líder com 12 pontos, seguido de Valência com 6, Ghent com 4, e o Lyon é o lanterna com apenas 1 ponto. A próxima rodada será disputada nos dias 24 e 25 de novembro. São Paulo quer contratar, mas está sem grana. Quase certo de que ficará sem Luiz Fabiano, Rogério Ceni e Pato para 2016, a cabeça começa a coçar para os dirigentes são paulinos. A nova diretoria do São Paulo, empossada há uma semana, movimenta-se nos bastidores em busca de reforços para suprir as baixas de Rogério Ceni, Luiz Fabiano e Alexandre Pato, praticamente certas para 2016. Mesmo com o planejamento sendo executado, porém os tricolores esbarram na falta de dinheiro, consequência das últimas gestões para concluir os projetos. Estamos tentando e vamos ver o que acontece nos próximos dias. O São Paulo está com dificuldade, como todos os clubes brasileiros, mas elas existem e precisam ser superadas. Quando falo que vamos tentar encontrar algo, não quer dizer que vamos dispor de quantidades astronômicas de dinheiro, disse à Rádio Bandeirantes o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil. No total, são 13 atletas cedidos por empréstimos até o encerramento dessa temporada, sendo que apenas Thiago Carleto, cujo vínculo se encerra em dezembro, e Evandro, cedido até o final da próxima temporada ao Atlético Paranaense, não retornam automaticamente ao tricolor. A lista de cedidos aos outros times tem os zagueiros João Felipe e Luiz Eduardo, os laterais Henrique Miranda, Carleto, Matheus Caramelo, Luiz Ricardo e Cortez, os volantes Wellington, Lucas Farias e Maicon, o meia Rony e os jovens atacantes Ademilson e Evandro. Dentre esses nomes, 2 volantes se destacam como possíveis trunfos: Wellington, que está no Internacional, e Maicon, que está no Grêmio. Interessam aos gaúchos para 2016 e podem ser envolvidos em negociações. Um nome que ganha força para a próxima temporada é o de Diego Lugano. E o Flamengo? O Flamengo puniu os festeiros Pará e Companhia Limitada, mas voltou atrás e perdoou-os e já estão integrados no grupo. Uma semana foi o tempo indeterminado que durou o afastamento de Alan Patrick, Everton, Pará, Marcelo Cirilo e Paulinho do elenco flamenguista, punidos na última quarta-feira, dia 28 de outubro, por terem participado de festa com bebidas alcoólicas após treino da equipe, multado em 30% do salário. O quinteto será reintegrado ao elenco nesta quinta. A informação foi confirmada pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. A CBF
divulgou a premiação do Campeonato Brasileiro. São mais de 35 milhões de reais que serão divididos entre os clubes que participam da edição 2015. O campeão vai ficar com 10 milhões para ele. A CBF confirmou ontem os valores de premiação por colocação na Série A do Campeonato Brasileiro, com um total de 35,8 milhões para bonificar as equipes. A entidade máxima do futebol nacional definiu que o campeão levará 10 milhões de reais. Assim, o Corinthians, próximo de garantir o título, já pode se animar com o reforço do orçamento. Conforme definido por contrato entre as instituições, o valor será pago às equipes diretamente pela TV Globo. Serão bonificados do 1º ao 16º colocado, incluindo os 4 rebaixados. O vice-campeão faturará 6,3 milhões de reais, enquanto o 3º e 4º levam, respectivamente, 4,3 milhões de reais e 3,2 milhões de reais. Assim, os integrantes do G4 recebem no total 23,8 milhões de reais, ou seja, além da vaga na Libertadores, ficam com 2/3 do total, divididos proporcionalmente por posição. O ranking da FIFA foi divulgada e olha, pela primeira vez na história, a Bélgica. Isso mesmo, a Bélgica é a primeira do ranking. Não sei não. Será que não saiu umas moedinhas nesse ranking, hein? Como esperado, ao fim das eliminatórias para a Europa, o ranking da FIFA tem um novo líder. A entidade divulgou a edição de novembro da lista, que traz a Bélgica na ponta pela primeira vez na história, tomando a posição da Argentina, que agora está em 3º, logo atrás da Alemanha. Com uma derrota e uma vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil perdeu mais uma colocação e agora é o 8º. Como o ranking definirá os 7 cabeças de chaves para o Mundial da Rússia, que tem o posto garantido por ser anfitriã, a seleção hoje fica fora do grupo. No top 10, quem apresentou mais ascensão foi o Chile. Campeã da Copa América, a equipe comandada por Jorge Sampaoli segue em bom momento, com campanha 100% nas eliminatórias e ganhou 4 posições, chegando a 5º, atrás de Portugal e à frente da Espanha. 3 dias depois de levantar o caneco do Clausura, Boca Juniors levanta o caneco de campeão da Copa da Argentina. Os chineses estão aí com tudo no território hermano. 3 dias depois de levantar a taça de campeão argentino, o Boca faturou a Copa da Argentina ontem, com o polêmico triunfo por 2-0 sobre o Rosário Central no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba. A arbitragem teve influência no resultado ao anular um gol do Rosário de forma polêmica e assinalar pênalti inexistente, convertido por Lodeiro. Chaves matou o jogo já aos 44 da etapa final. Após o apito final, os jogadores de Rosário foram para cima da arbitragem e precisaram ser contidos por seguranças. Como o Boca Juniors já estava garantido na Copa Libertadores de 2016, a vaga que seria do campeão da Copa da Argentina fica com o Rosário. Luan, ele mesmo, craque do Grêmio, realizou trabalhos físicos ontem e não preocupa o tricolor para o jogo contra o Sport. Destaque do Grêmio na vitória sobre o Flamengo, o atacante Luan retornou aos treinos ontem. Poupado dos trabalhos de terça por desgastes, o jogador realizou exercícios físicos na academia do CT Luiz Carvalho. Não participou do treino com bola comandado pelo técnico Roger Machado, mas também não é motivo de preocupação para o jogo de domingo contra o Sport na Ilha do Retiro. O trabalho no gramado mesclou a parte física com a técnica, especialmente as finalizações com ambos os pés e o cabeceio. Se na terça apenas os reservas treinaram, na quarta todos os jogadores do elenco participaram da atividade. A novidade foi a presença do meia Lincoln, que retornou após a eliminação da seleção brasileira no Mundial Sub-17. O treino dessa quinta-feira poderá encaminhar a equipe que enfrentará os pernambucanos no domingo às 19h30 de Brasília. Internacional, o diretor e o vice de futebol, Carlos Pellegrini, descartou a contratação de Muricy Ramalho para o ano de 2016 e disse: "Nós temos técnicos."
A imprensa gaúcha noticiou ontem que Muricy Ramalho estava fechando com o Inter para as próximas temporadas. Porém, o vice de futebol colorado Carlos Pellegrini concedeu entrevista coletiva ontem após o treino do Internacional e aproveitou para falar sobre questões do planejamento do grupo de trabalho para 2016 e garantiu que Argel será o treinador colorado no ano que vem. Temos um treinador com contrato até dezembro de 2016. Não sei a que deve isso. Especulações de possível troca de comando, talvez para desestabilizar o Inter em um momento de profundo foco. O Argel será nosso treinador em 2016. Tem contrato até dezembro. Não fizemos contato algum com o Muricy, afirmou Pellegrini. A contratação do meio-campista Carlos Sanches, do River Plate, também foi descartada pelo diretor colorado. A participação do grupo Diz, do empresário Delcir Sonda, nesta negociação também foi descartada. A chance é quase nenhuma. Nas 4 linhas, o centroavante Rafael Moura não vestirá mais a camisa do Internacional em 2015. Com dores no pé direito, o jogador será submetido a uma cirurgia e não terá condições de retornar a tempo de ser opção para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Assim, só volta a ficar à disposição no ano que vem. No gramado do CT Parque Gigante, após um trabalho físico, Argel comandou um treino de ataque contra a defesa e de finalizações. Não houve indícios de escalação, o que deve ocorrer nessa quinta-feira ou sexta, amanhã, para o jogo de sábado no Beira-Rio. O treinador colorado contará com a volta de Vitinho ao time, mas não terá o zagueiro Hever suspenso. Você acompanhou de primeira aqui no Portal Agora Notícias. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta para levar mais uma edição para você do De Primeira.